Meus queridos irmãos e irmãs, caros amigos internautas, a nossa igreja celebra hoje um domingo, dia do Senhor, mas este domingo, ele é mais do que especial, porque nós estamos celebrando o dia de todos os santos. E em Mateus, capítulo 5, versículo 48, está lá um convite feito por Jesus. Jesus nos diz: sede santos, como vosso Pai celeste é santo. Meus queridos irmãos e irmãs, para nós chegarmos até aqui, a gente passa por ruas, avenidas, passamos por algumas sinalizações. Os santos, eles têm um papel também na nossa vida. Se existe na nossa cidade, para uma melhor organização, o código de trânsito, na nossa igreja, nós temos os santos, que são como que faróis, a nos iluminar. Cada santo da nossa igreja é como que uma seta, que nos apontam para Deus. Por isso, nós não devemos nos desvincular deste convite que Deus nos faz. Sede santos, como vosso Pai celeste é santo. Quando nós olhamos para os nossos altares, porque como eu, todos nós que aqui estamos, temos também um santo de nossa devoção. E quando nós olharmos para estes santos, nós vamos recordar que se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Porque os santos, eles são como que os nossos irmãos mais velhos. O que é que os pais, eles costumam dizer para os filhos, principalmente aqueles que têm mais idade? Os pais dizem: cuide, tome conta do seu irmão, não deixe que nada lhes aconteça. Então os santos, na nossa igreja, eles também têm este papel de nos conduzir até Jesus Cristo. Mas para que nós cheguemos até Jesus, foi apresentado para nós hoje o sermão das bem-aventuranças. Nós já temos os mandamentos que não estão ultrapassados, mas que nos ajudam a chegar até Deus, quando nós assim o cumprimos. Mas Jesus hoje, como Moisés no Monte Sinai, Jesus sobe até um monte, e a palavra monte, nas Sagradas Escrituras, tem um significado especial para todos nós. Montanha, monte, significa o lugar da manifestação de Deus. Então Jesus começou falando para nós sobre as bem-aventuranças, que são também indicativos para a gente chegar até Deus. Mas o que significa a palavra bem-aventurado? Nós somos convidados a recordar
aquele momento em que o arcanjo Gabriel visitou a mãe de Jesus, Nossa Senhora. E quais foram as palavras, tanto o arcanjo como Santa Isabel disseram a Nossa Senhora? Bem-aventurada, porque todas as gerações te chamarão de bendita, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em teu favor. Bem-aventurado significa amigo de Jesus Cristo, ou bem-aventurado significa feliz. E Nossa Senhora foi a pessoa mais feliz nesta vida, porque além de ela trazer, ela procurou fazer a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, meus queridos irmãos, estamos celebrando o dia de todos os santos. Este dia quer dizer também para nós que aqui está a essência do cristão. Qual é a essência do cristão? É não ter um coração orgulhoso, é não ter um coração e nem atitudes de pessoa soberba. Ser santo e ter a essência de santo é também a gente sofrer pelas aflições com aqueles que sofrem, mas ajudar aqueles que estão aflitos, aqueles que sofrem, até eles conseguirem se libertar daquela aflição. Nós somos testados pela palavra chamada paciência. E a paciência é também uma das maiores virtudes de nós cristãos. Percebamos que quando a gente perde a paciência e quando a gente sai do nosso normal, qual é o nosso normal? É ser puro de coração. Ser normal é ser obediente a Deus. Ser normal é fazer a vontade de Deus. Mas quando nós perdemos este controle, infelizmente, a gente costuma dizer uma coisa que desagrada ao nosso Deus. Lembrem-se que muitas das vezes a gente costuma dizer assim: eu não sou santo. E quando a gente diz que a gente não é santo, porque a gente teve uma atitude errônea, a gente praticou o mal para com o nosso próximo, a gente quer encontrar uma desculpa. O que foi que Adão, lá no paraíso, disse quando Deus o procurava? Adão disse assim: a mulher que tu me deste como companheira me fez comer do fruto proibido. Então a gente sempre quer encontrar uma desculpa e a gente sempre encontra alguém ou algo para a gente culpar pelas vezes que a gente deixou de ser santo. Vocês lembram que quando vocês estão aflitos, vocês não costumam dizer: eu não tenho sangue de barata? Por quê? Porque diz que o sangue de barata é frio. Mas eu nem digo que seja frio. Barata fede. E nós devemos ser pessoas que cheiram. Mas o que nós vamos cheirar? O odor de Jesus Cristo. Então, ser santo é a gente buscar viver
os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, olhemos para os nossos altares e não nos esqueçamos. Nós precisamos ser santos, mas precisamos também ajudar as demais pessoas a serem santas. Como, Padre, a gente ser santo nesta nossa sociedade? Percebamos que cada vez mais nós vamos adequando a nossa vida às novidades que a sociedade nos apresenta. Eu esperava ver vocês hoje aqui vestidos de santos. Santa Clara, São Francisco, Nossa Senhora. Por quê? Porque nesses dias eu vi alguns de vocês pintados, com o rosto parecendo uma caveira. E ontem a igreja celebrava o quê? O Dia dos Finados, que não é o fim, mas finado significa finalidade. A nossa finalidade neste mundo é o quê? A gente vir a este mundo para fazer a vontade de Deus. E o que significa a caveira, né, este símbolo da morte? A caveira, ela significa e quer dizer algo para nós. Ela vai dizer assim: hoje eu fui o que você está sendo hoje. Olha a caveira, feia, sem olhos, sem dentes. E a caveira também diz: amanhã você será o que eu estou sendo hoje. Então, meus queridos irmãos, a gente não deve festejar as coisas ruins que simbolizam muitas coisas na nossa sociedade. Mas nós precisamos sim transformar coisas pagãs em coisas santas. Porque esta festa de Todos os Santos, ela é do tempo de 845 da era cristã. E esta festa ela começou porque o imperador Agripino, ele celebrava, ele construiu um templo para celebrar o templo de Panteão. Ou seja, ele comemorava todos os deuses pagãos. E com o Papa Gregório IV, em 845, este Papa fez com que este templo não mais celebrasse os deuses pagãos, mas que este templo celebrasse os santos, estes que deram a sua vida, foram martirizados por amor a Jesus Cristo e que hoje são dignos de estarem em nossos altares, não para serem adorados, porque a gente não adora as imagens, mas para que nós a veneremos, para que nós olhemos para elas e digamos: assim como vocês conseguiram, eu também vou conseguir. Mas a única forma da gente conseguir é não mundanizar as coisas religiosas, mas continuar santificando as coisas religiosas em nossas vidas. Como que? Um motivo para a gente começar a viver a santidade é na nossa casa a gente ter um altar, é na nossa casa nós como os pais sentar com os nossos filhos, ler a palavra de Deus, rezar um terço. Queridos pais, vocês
são modelos para os vossos filhos. Como todos nós, catequistas, somos um referencial para os vossos filhos. Mas não tenhamos a vergonha da gente corrigir santamente, porque os nossos santos, eles também foram pecadores. E aquele que se tornou mais santo na nossa igreja, certamente foi aquele que mais pecou. Mas a gente só erra até o dia que a gente quer. No dia que a gente resolver não errar mais, a gente muda e os outros passam a nos observar e, por que não dizer, os outros passam também a nos seguir. Ser santo é isto, é a gente viver a graça de Deus em nossas ações. Que a nossa querida Mãe tão boa, Virgem Senhora dos Remédios, cubra-nos com o seu manto sagrado. Ela que foi a bem-aventurada, a mais feliz de todas as pessoas, que seguindo os seus passos, nós também possamos fazer de nosso caminhar, de nossas vidas, um altar para Deus também habitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.